Você prefere ficar sozinho do que em companhia da maioria das pessoas? Você se sente mais energizado depois de passar tempo sozinho do que depois de estar com um grupo? Você não tem medo do silêncio, da sua própria companhia, dos seus próprios pensamentos? Então você provavelmente já foi chamado de esquisito, antissocial, frio, problemático. As pessoas olham para você com pena ou com desconfiança. Elas dizem que você precisa sair mais, socializar mais, se abrir mais, como se houvesse algo fundamentalmente errado com você por preferir sua própria companhia à companhia alheia. Mas e se eu te disser que não há nada de errado com você? E se eu te disser que sua preferência pela solidão não é uma fraqueza, mas uma força rara que poucos possuem? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brilhantes e brutalmente honestos da história, passou a maior parte da sua vida em solidão voluntária. E ele não era um eremita deprimido escondido do mundo. Ele era um homem que entendia profundamente a natureza humana e que conscientemente escolheu a solidão porque ele reconheceu algo que a maioria das pessoas se recusa a admitir. A companhia da maioria dos seres humanos é intelectualmente empobrecedora, emocionalmente desgastante e espiritualmente sufocante. Schopenhauer não fugia das pessoas por medo. Ele as evitava por discernimento. Hoje você vai entender a psicologia profunda de quem ama a solidão. Por que você se sente assim? Porque isso não é um defeito, mas uma característica de pessoas com alta capacidade de autossuficiência emocional. E, principalmente, como transformar sua solidão em sua maior fonte de força, criatividade e liberdade. Porque a solidão não é ausência de companhia, é presença de si mesmo. E quando você aprende a estar verdadeiramente presente consigo mesmo, você se torna inabalável. A primeira verdade que Schopenhauer entendeu, e que você precisa aceitar, é que a maioria das pessoas tem pavor da solidão, porque tem pavor de si mesma. Pense bem. Por que alguém faria de tudo para evitar ficar sozinho? Por que alguém prefere companhias medíocres a nenhuma companhia? Por que alguém não aguenta 5 minutos em silêncio sem pegar o celular, ligar a TV, chamar alguém? Porque quando essa pessoa fica sozinha, ela é forçada a encarar seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, seus próprios vazios. E isso é aterrador para quem nunca desenvolveu uma relação saudável consigo mesmo. Schopenhauer escreveu algo brutal, mas verdadeiro. Quanto mais alguém pertence ao mundo, menos ele pertence a si mesmo. As pessoas que vivem constantemente cercadas de outras pessoas, que precisam de validação externa constante, que não conseguem tomar decisões sem consultar 10 opiniões diferentes, essas pessoas não são sociais. Elas são dependentes. Elas terceirizaram sua identidade, seu valor, seu senso de existência para os outros. E quando os outros não estão por perto, elas se sentem vazias, porque elas nunca aprenderam a se preencher. Mas você, que ama a solidão, você desenvolveu algo que a maioria nunca desenvolve: autossuficiência emocional. Você não precisa de plateias para validar sua existência. Você não precisa de atenção constante para se sentir vivo. Você não precisa de barulho externo para silenciar o barulho interno. Você aprendeu a conviver consigo mesmo. E isso é poder. Porque enquanto a maioria das pessoas é refém da companhia alheia, você é livre. Livre para pensar o que quiser, sentir o que quiser, ser quem você realmente é, sem precisar performar para ninguém. A segunda verdade que Schopenhauer revelou é que a sociedade te pune pela solidão porque você representa uma ameaça ao sistema. A sociedade funciona mantendo as pessoas dependentes umas das outras. Dependentes emocionalmente, socialmente, economicamente. Quando você consegue ficar bem sozinho, quando você não precisa de validação externa, quando você não se conforma às expectativas sociais apenas para ser aceito, você se torna imprevisível. E pessoas imprevisíveis são perigosas para sistemas que dependem de conformidade. É por isso que desde criança você foi condicionado a acreditar que solidão é ruim, que você precisa de muitos amigos para ser feliz, que você precisa estar sempre conectado, sempre disponível, sempre participando. Qualquer preferência pela solidão é imediatamente patologizada.
Você é tímido. Você tem ansiedade social. Você é antissocial. Você precisa se abrir mais. Mas ninguém questiona o oposto. Ninguém questiona a pessoa que não aguenta ficar sozinha por 5 minutos. Ninguém patologiza a necessidade compulsiva de companhia, de aprovação, de atenção constante. Por quê? Porque essa necessidade serve ao sistema. Pessoas dependentes são controláveis. Pessoas autossuficientes não são. Schopenhauer não estava dizendo que você deveria odiar todas as pessoas e viver isolado para sempre. Ele estava dizendo algo mais sutil. Seja seletivo. A qualidade da companhia importa infinitamente mais que a quantidade. Uma conversa profunda com alguém que realmente te entende vale mais que 1000 interações superficiais com pessoas que mal te conhecem. Um amigo verdadeiro que te desafia intelectualmente e te aceita emocionalmente vale mais que 100 conhecidos que só estão ao seu redor quando é conveniente para eles. Mas aqui está o problema. Pessoas que realmente valem a pena são raras. Extremamente raras. E enquanto você não encontra essas pessoas, o que você faz? Você aceita companhias medíocres só para não ficar sozinho? Você se rebaixa intelectualmente e emocionalmente para se encaixar em grupos que não te representam? Ou você escolhe conscientemente a solidão temporária, sabendo que estar sozinho é infinitamente melhor que estar mal acompanhado? Schopenhauer escolheu a segunda opção. E ele não se arrependeu. A terceira verdade que Schopenhauer ensinou é que a solidão é o útero da criatividade e do pensamento profundo. Todas as grandes obras da humanidade, todos os avanços filosóficos, científicos, artísticos, foram criados em solidão. Não em festas, não em grupos, não em ambientes barulhentos cheios de distrações, mas em silêncio, em isolamento, em profunda imersão consigo mesmo, porque criatividade e pensamento profundo exigem algo que a maioria das pessoas não tem: a capacidade de mergulhar fundo na própria mente sem ter medo do que vai encontrar lá. Quando você está constantemente cercado de pessoas, você está constantemente reagindo. Reagindo a opiniões, a expectativas, a demandas, a julgamentos. Você não tem espaço mental para pensar de forma independente. Você não tem silêncio suficiente para ouvir sua própria voz interior. Você vive no modo automático, fazendo o que todo mundo faz, pensando o que todo mundo pensa, querendo o que todo mundo quer. E nesse estado, você não cria nada original. Você apenas reproduz. Mas quando você está sozinho, verdadeiramente sozinho, algo mágico acontece. As vozes externas se calam. As máscaras sociais caem. E você finalmente tem acesso à sua própria mente, à sua própria criatividade, ao seu próprio potencial inexplorado. É na solidão que você descobre quem você realmente é, por baixo de todas as camadas de condicionamento social. É na solidão que você desenvolve suas ideias mais originais. É na solidão que você se conecta com a parte mais profunda e autêntica de si mesmo. Schopenhauer passava horas todos os dias em solidão contemplativa. Ele caminhava sozinho, pensava sozinho, escrevia sozinho. E foi exatamente essa prática disciplinada de solidão que permitiu que ele produzisse uma das obras filosóficas mais profundas da história. Ele não estava fugindo do mundo. Ele estava mergulhando em profundidades que a maioria das pessoas nem sabe que existem. E você pode fazer o mesmo, se você parar de ver a solidão como punição e começar a vê-la como privilégio. A quarta verdade que Schopenhauer descobriu é que a solidão te protege da mediocridade emocional. A maioria dos relacionamentos humanos é transacional. As pessoas te procuram quando precisam de algo, quando precisam de validação, de atenção, de favores, de audiência para seus dramas. E quando você não serve mais para esses propósitos, elas desaparecem. Não há profundidade real. Não há conexão verdadeira. Há apenas uso mútuo disfarçado de amizade ou amor. Schopenhauer era brutalmente honesto sobre isso. Ele dizia que a maioria das pessoas não tem capacidade para a amizade verdadeira ou amor verdadeiro, porque elas são demasiadamente centradas em si mesmas.
Elas só conseguem ver os outros como meios para seus próprios fins. E quando você entende isso, quando você realmente aceita que a maioria das interações humanas é superficial e interesseira, você para de se decepcionar. E você para de desperdiçar sua energia emocional em pessoas que não merecem. Mas aqui está o paradoxo. Quando você escolhe a solidão, quando você estabelece padrões altos para quem pode entrar na sua vida, você na verdade aumenta suas chances de encontrar conexões genuínas. Porque você não está mais aceitando qualquer companhia. Você está esperando por qualidade. E enquanto essa qualidade não aparece, você está perfeitamente bem sozinho. Você não está com fome emocional. Você não está desesperado por atenção. Você está completo. E essa completude é magnética. Ela atrai pessoas que também são completas. E repele pessoas que só querem sugar sua energia. A quinta verdade que Schopenhauer viveu é que a solidão é o caminho para a verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é não precisar da aprovação de ninguém para ser quem você é. E a maioria das pessoas nunca experimenta essa liberdade. Elas vivem presas em cadeias invisíveis de expectativas sociais, de opiniões alheias, de necessidade de pertencimento. Elas sacrificam sua autenticidade, suas preferências, seus valores, apenas para serem aceitas. E chamam isso de vida social. Mas isso não é vida. É prisão voluntária. Schopenhauer escolheu a solidão não porque odiava pessoas, mas porque amava a liberdade. Ele preferiu a liberdade de ser completamente ele mesmo, de pensar o que quisesse, de viver como quisesse, a ter que performar para audiências que ele não respeitava. E essa escolha, essa coragem de escolher autenticidade acima de aceitação, é o que o tornou grande. Não apenas como filósofo, mas como ser humano. Você, que ama a solidão, você já entende isso intuitivamente. Você sente o peso sufocante de ambientes sociais onde você precisa fingir, moderar, censurar partes de si mesmo para se encaixar. E você escolhe conscientemente não fazer isso. Você escolhe ficar sozinho ao invés de se trair. E isso não é fraqueza. Isso é integridade. Isso é força. Porque a maioria das pessoas não tem coragem de fazer essa escolha. Elas preferem a aprovação superficial da multidão à aprovação profunda de si mesmas. Agora, aqui está algo importante que Schopenhauer também entendia. Amar a solidão não significa nunca se conectar com ninguém. Significa ser extremamente seletivo sobre com quem você se conecta. Significa entender que você não precisa de muitas pessoas na sua vida. Você precisa das pessoas certas. E as pessoas certas são raras. Elas são aquelas que te desafiam intelectualmente, que te respeitam emocionalmente, que te aceitam completamente sem tentar te mudar. Elas são aquelas com quem o silêncio é confortável, não constrangedor. Elas são aquelas que somam a sua vida ao invés de drenar sua energia. Schopenhauer tinha pouquíssimos amigos, mas os amigos que ele tinha eram de qualidade excepcional. Ele não perdia tempo com conhecidos superficiais. Ele não ia a eventos sociais só porque era esperado. Ele não mantinha relacionamentos por obrigação ou convenção. Ele mantinha apenas aqueles que genuinamente agregavam valor à sua vida. E todo o resto, todo o ruído social desnecessário, ele simplesmente ignorava. E isso o libertou para dedicar seu tempo e energia ao que realmente importava: seu trabalho, seu crescimento intelectual, sua paz interior. A sexta verdade que Schopenhauer revelou é que a solidão te ensina a autossuficiência emocional de uma forma que nenhuma companhia consegue. Quando você está constantemente rodeado de pessoas, você nunca aprende a lidar com suas próprias emoções. Você sempre tem alguém para te distrair, para te validar, para te fazer sentir melhor temporariamente. Mas você nunca realmente processa o que está sentindo. Você apenas empurra para baixo do tapete e espera que desapareça. Mas não desaparece, só acumula. Quando você está sozinho, você não tem essas distrações. Você é forçado a sentar com suas emoções, a entendê-las, a processá-las. E isso é desconfortável no início, muito desconfortável. Mas com o tempo você desenvolve uma capacidade incrível de regular suas próprias emoções sem depender de ninguém.
Você aprende a se acalmar. Você aprende a se motivar. Você aprende a se confortar. Você se torna seu próprio terapeuta, seu próprio melhor amigo, sua própria fonte de força. E quando você desenvolve essa autossuficiência emocional, você se torna praticamente inabalável, porque você não precisa mais de ninguém para se sentir bem. Você não é mais refém das ações ou omissões de outras pessoas. Alguém te rejeitou? Você processa sozinho e segue em frente. Alguém te criticou? Você avalia a crítica racionalmente sem depender de validação externa. Alguém te abandonou? Você sente a dor, mas não se desmorona, porque você sabe que você é suficiente sozinho. Essa é a liberdade máxima. E só a solidão pode te ensinar isso. A sétima e última verdade que Schopenhauer ensinou é que a solidão te dá algo que a maioria das pessoas nunca terá. Tempo. Tempo para pensar profundamente. Tempo para criar. Tempo para crescer. Tempo para simplesmente existir sem performar para ninguém. A maioria das pessoas desperdiça sua vida inteira em obrigações sociais que elas não querem cumprir, com pessoas que elas não querem ver, em lugares que elas não querem estar. E elas fazem isso porque foram condicionadas a acreditar que isso é o que se faz. Que isso é ser adulto, ser responsável, ser normal. Mas Schopenhauer questionou esse condicionamento. Ele perguntou: por que eu deveria desperdiçar meu tempo limitado nesta terra com pessoas e situações que não agregam nada à minha vida? Por que eu deveria sacrificar meu bem-estar mental e emocional apenas para cumprir expectativas sociais arbitrárias? E ele decidiu que não deveria, e simplesmente não o fez. E isso não o tornou um eremita amargo. Tornou-o um homem livre, produtivo e, ironicamente, mais conectado consigo mesmo do que a maioria das pessoas conectadas a centenas de outras. Você tem apenas uma vida, e ela é absurdamente curta. Você vai realmente desperdiçá-la tentando agradar pessoas que não se importam verdadeiramente com você? Vai realmente sacrificar seu tempo, sua energia, sua paz mental para manter relacionamentos superficiais que não te trazem nada além de obrigação e cansaço? Ou você vai ter a coragem de escolher a solidão quando a companhia disponível não vale a pena? Porque tempo é o único recurso que você não pode recuperar. E desperdiçá-lo com pessoas erradas é o maior erro que você pode cometer. Então, se você é alguém que ama a solidão, pare de se desculpar por isso. Pare de se forçar a ser mais social só porque a sociedade diz que você deveria. Pare de sentir culpa por preferir uma noite sozinha com um livro a uma festa com 50 desconhecidos. Você não está errado. Você não está quebrado. Você não precisa ser consertado. Você apenas tem um nível de autossuficiência emocional e intelectual que a maioria das pessoas nunca desenvolve. E isso é algo para ser celebrado, não patologizado. Use sua solidão como sua maior ferramenta de crescimento. Mergulhe fundo em si mesmo. Desenvolva suas ideias. Cultive seus interesses. Fortaleça sua mente. E quando você fizer isso, quando você realmente se tornar completo em si mesmo, algo interessante vai acontecer. As pessoas certas vão começar a aparecer. Não porque você está desesperado por companhia, mas porque sua completude atrai outras pessoas completas. E essas conexões, essas raras conexões genuínas, valem mais que 1000 amizades superficiais. Schopenhauer viveu a maior parte da sua vida em solidão consciente. E ele produziu obras que continuam impactando milhões de pessoas 2 séculos depois de sua morte. Ele não precisou de multidões. Ele não precisou de validação constante. Ele não precisou de aplausos. Ele apenas precisou de si mesmo, de seu intelecto e de sua coragem de ser quem ele realmente era. E essa é a psicologia de um homem que ama a solidão e encontra força nela. Não é sobre fugir das pessoas. É sobre encontrar a si mesmo. E quando você se encontra de verdade, você percebe que nunca esteve sozinho. Você sempre teve você. Se você chegou até aqui, você provavelmente se reconheceu nessa descrição. E se foi isso que aconteceu, saiba que você não está sozinho em amar a solidão. Há milhões de pessoas como você que entendem que estar sozinho não é o mesmo que estar solitário. Que entendem que autossuficiência é força, não fraqueza.
que entendem que qualidade supera quantidade em tudo, especialmente em relacionamentos. Se esse vídeo validou algo profundo em você, deixa seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir que não há nada de errado em amar a solidão. Se inscreve no canal se você quer continuar explorando os ensinamentos de Schopenhauer e de outros filósofos que entendem a natureza profunda da existência humana. E se você quer aprender mais sobre como transformar a solidão em sua maior fonte de poder e criatividade, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você não precisa de multidões para ser completo. Você só precisa de você.